30 de janeiro de 2008. Britney Spears é levada para a psiquiatria. Eu acho que ninguém pode dizer do que a Britney precisava em 2008, mas eu acho que se pensava que ela poderia morrer, sabe? O pai dela, Jamie, lidera uma missão de resgate. Quando a Britney passou pela crise de saúde mental, ele queria salvar ela. Eles estavam desesperados para ajudar a Britney a recuperar a saúde. Jamie assume os assuntos de Britney. E aí, Britney? Eu tô muito aliviado por isso acabar, que a nossa família finalmente pode deixar isso pra trás. Mas Britney quer sua vida de volta. Hoje, depois de quase 14 anos, a estrela Britney Spears finalmente está livre. O juiz declarou que a curatela da pessoa e dos bens dela não são mais necessários a partir de hoje. Tem coisas que ela fala nas redes sociais que são muito bizarras. Droga! Uau! Ai, meu Deus! Será que ela deveria estar se comportando assim, fazendo e postando essas coisas? E a batalha jurídica está longe de acabar. Senhora, meu pai e qualquer pessoa envolvida nessa curatela deveriam estar presos. A Britney fez declarações pesadas sobre abuso de curatela. Este programa apresenta evidências dos dois lados. Um episódio vai contar a versão de Britney. A minha voz foi silenciada e ameaçada por muito tempo. Eu não podia me posicionar nem falar nada. O outro, a versão de Jamie. Eu sei que toda a história precisa de um vilão, mas as pessoas entenderam tudo errado. Quem está certo? E quem está errado? Jamie versus Britney. O julgamento da família Spears. A versão de Jamie. Novembro de 2021. Britney Spears é um dos maiores acontecimentos do ano. Notícia de última hora: Britney está livre. Um juiz de Los Angeles declarou o fim da curatela de 13 anos de Britney Spears. O fim da curatela de Britney vira notícia global. Britney! Hoje, pela primeira vez em mais de uma década, Britney Spears está livre do pai dela. O pai de Britney Spears deve abandonar o papel legal de controlador das finanças dela. O fim da curatela deu início a outra coisa e agora a Britney está se sentindo encorajada. O principal megafone dela para o mundo são as redes sociais. Ela é conhecida por longos monólogos intermináveis de fluxos de consciência sobre a vida dela e tudo o que ela passou. Eu até entendo a minha família se incomodar por eu fazer minhas próprias coisas. Talvez porque eu nunca tenha feito. E é nisso que a gente vê as consequências da história da curatela. Mas as publicações aumentaram a preocupação com a saúde mental dela. Tem coisas que ela fala nas redes sociais que são muito bizarras. Eu tô na Polinésia Francesa agora e tô esperando a minha comida há 45 minutos. Eu já nem quero mais o jantar, só quero a sobremesa. Agora. Ela não tá fazendo terapia no momento. Pode-se dizer que ela tá botando tudo pra fora nas redes sociais. Mas tem umas coisas que a gente chega a pensar, isso é bem questionável. Ela não é Britney há 13 ou 14 anos. Desde o surto. É como se ela estivesse o tempo todo fora de si. Existe uma questão enorme de interpretar as postagens dela. E é um grande dane-se para todas as pessoas envolvidas na curatela. Sério. O meu pai deveria passar o resto da vida preso. Mas é como eu disse. Deus não teria deixado isso acontecer comigo se Deus existisse. As publicações deixaram os fãs agitados. Haha! A curatela tem que acabar! Eu espero que a Britney decida fazer uma acusação formal, porque eu quero que essas pessoas sejam responsabilizadas por tudo que fizeram com ela. Ei! Haha! A curatela tem que acabar! Dá pra dizer que o Jamie é uma vítima. Ele é um pária. Todo mundo odeia ele. Ele é uma persona não grata. E isso deve ser muito difícil mesmo. Jamie Spears não é um monstro. Ele fez uma escolha 14 anos atrás para proporcionar um local seguro e de cura
para Britney Spears se reabilitar. Jamie usou os advogados dele para se defender na mídia. Eu sei que toda a história precisa de um vilão, mas as pessoas entenderam tudo errado. Essa é a história de um pai amoroso, dedicado e leal, que resgatou a filha de uma situação de risco. O Jamie salvou a vida da Britney. O pai da Britney, até onde sabemos, ele voltou para Kentwood, na Louisiana, onde ela cresceu. Ele tá morando num trailer com várias recordações da carreira dela. Kenwood, Louisiana, cidade natal de Britney. Kentwood é o único lugar do mundo onde você vê as pessoas apoiando e sendo totalmente leais ao Jamie Spears. Elas sabem que ele tem um bom coração. Quando as pessoas falam mal do Jamie, a gente se incomoda muito. O Jamie ama a filha dele. A Lynn ama a filha dela. O Jamie e a Lynn amam a Britney. E eu acho que eles só estavam tentando fazer o que era melhor para ela e protegê-la. Eu acho que o Jamie fez muitos sacrifícios, entende? Para fazer as coisas acontecerem para ela. Então, é por isso que, sei lá, eu não consigo entender por que ela, ou qualquer outra pessoa, tentaria tirar isso dele. Sem dúvida, essa curatela e suas consequências destruíram a família Spears. Eu odeio o fato de a família ter se desfeito. Em 1953, nasce James Spears. O Jamie teve uma infância bem triste. Ele viveu uma tragédia muito grande quando a mãe dele perdeu um filho, ainda bebê, quando Jamie era criança. Ela não soube lidar com a perda e, tragicamente, tirou a própria vida sobre o túmulo onde o filho estava enterrado. Então imagina só o impacto disso. A mãe preferiu ficar com o filho que morreu a ficar com os filhos que ainda estavam vivos, um deles sendo Jamie Spears. E quer ele tenha consciência disso ou não, esse fato, sem dúvida, moldou quem ele é como pessoa e quem ele se tornou como pai. Na minha opinião, isso criou nele um complexo de salvador. A mãe da Lynn se casou durante a guerra e veio para Louisiana. O pai da Lynn era fazendeiro. A Lynn cresceu sendo filha de fazendeiro. 1976, Jamie se casa com Lynn. Ela ficou totalmente apaixonada por ele e vice-versa. Eles se casaram bem rápido e ela era bem jovem. O casamento da Lynn e do Jamie foi uma montanha-russa. Tiveram anos bons e anos muito ruins. A Britney chegou ao mundo 5 anos depois do Jamie e a Lynn se casarem. E quando a Britney entrou em cena, já não era um lar estável. Rolava muito conflito entre o Jamie e a Lynn. Declarações públicas de Jamie são raras, mas ele fala sobre suas lutas em 2016. Eu não tive o melhor passado do mundo, foram muitos altos e baixos, mas o Jamie, a Lynn, da Britney e do Brian, quando eles eram crianças, eu não tinha a mesma... não tinha a mesma mentalidade que eu tenho hoje. Quando a gente entende a mentalidade do Jamie e da Lynn Spears, eles acreditam que Deus sempre dá uma segunda chance. Britney começou a se apresentar publicamente em Kentwood. Ficou muito claro, não só para os Spears, mas também para a cidade de Kentwood, que havia uma pessoa talentosa entre eles. O Jamie e a Lynn já tinham ouvido ela cantar em casa, mas em público foi quando eles perceberam, ela tem uma voz especial. Foi naquele momento que a Lynn percebeu que ela tinha mesmo talento e pensou no que podia fazer para incentivá-la. Eu me lembro de a Lynn me contar que eles oraram para que o primeiro single da Britney ficasse em primeiro no Top 40. Eles não faziam ideia do que ia acontecer, que ela seria número 1 da noite pro dia, que a Britney se tornaria uma mega celebridade. Foi como um tornado. Britney, olha aqui, olha pra cá!
O Jamie deve ter sentido orgulho de ter uma filha como ela, com aquele talento e aquela personalidade, com certeza. Britney, aqui, por favor! A família Spears não tinha noção de como a Britney ficaria famosa. E as pessoas vivem me dizendo que eles sabiam onde estavam se metendo, mas eles não sabiam mesmo. Britney! Britney! Enquanto o foguete Britney Spears decolava, viajando por todo o país, o Jamie estava trabalhando loucamente para continuar bancando as passagens e hotéis, para aproveitar a oportunidade. Eu sei que ela veio de uma família bem humilde. A gente falava muito disso, tipo, não tinham grana quando era criança. Jamie Spears era um homem trabalhador, que tentou vários empreendimentos que nunca tiveram sucesso. Ele foi pedreiro, ele abriu uma academia em um celeiro do lado da casa deles. Eles estavam sempre batalhando, mas nunca dava certo. Ele estava tentando manter o casamento, enquanto a Lynn estava acompanhando e apoiando a Britney. Teve uma época que nunca nos separávamos. Estávamos sempre juntas. Então vocês devem ter se irritado, né? Deve ter sido meio... Até que não. Assim, ela é como uma parte do meu corpo. 2002. Jamie e Lynn se separam, mas continuam próximos pelos 20 anos seguintes. Eu acho que os Spears não estavam nem um pouco preparados para o tsunami de interesse, fama e de muita exploração que eles enfrentaram quando a Britney bombou. Eu acho que ninguém podia se preparar para aquilo, mas especialmente uma família do Sul, sem experiência ou conexão nenhuma com a indústria da música. Deve ter sido um choque em todos os sentidos. Britney, olha aqui, Britney! Em 1998, Britney faz uma sessão de fotos controversa para Rolling Stone. A Lynn confia demais, ela sempre vê o bem nas pessoas. E para ela, foi uma grande desilusão ver as pessoas se metendo, querendo assumir o controle da filha dela de 17 anos. A Britney era super novinha, não tinha noção nenhuma. Aí chega um homem adulto e fala, olha, fica só de roupa íntima. Isso mostra o quanto a Lynn e o Jamie foram marginalizados na vida da própria filha. As fotos foram feitas na casa deles. Eles estavam bem ali e, mesmo assim, não sabiam o que estava rolando. Eles ficaram meio assustados, mas claro que a gravadora ficou falando que estava tudo bem. E eu acho que, àquela altura, a carroça onde eles tinham amarrado o boi deles saiu em disparada, fora de controle. O Jamie e a Lynn foram pegos de surpresa e estavam despreparados para lidar com a grandiosidade do que estava acontecendo. Olha só como ela tá feliz. Esse sorriso, eu não vejo esse sorriso em, sei lá, 14 anos? Faz quanto tempo que ela não sorri desse jeito? A Britney, no começo, era muito uma menina do interior. Ela era muito de cidade pequena. Eu me lembro de uma vez que a gente saiu e estava bebendo champanhe e ela falou, sabia que eu tenho $1 milhão no banco? Teve um momento que a Britney meio que disse, dane-se. E aí foi fazer o que ela queria. A maioria das pessoas dessa idade quer experimentar bebidas, drogas e coisas desse tipo. Onde é o banheiro? Dá licença. Pode abrir o banheiro, por favor? Alguém abre o banheiro aí? As pessoas entravam no banheiro para usar drogas, era o que a gente fazia. Aconteceu tudo muito rápido, assim como a deterioração mental. Sabe, eu acho que o estrelado dela aconteceu rápido demais e ela não estava muito preparada para lidar com aquilo. Aonde você vai? Eu vi ela se desgastar mentalmente. Eu vi, todo mundo viu, não era segredo.
E a Britney tinha partes frágeis na mente dela, eu acho. 2004. Britney se casa inesperadamente. A Lynn diz que criou metade da cidade de Kentwood. Ela chegou a ter uma creche. Uma das crianças da creche dela era o Jason Alexander. Ela falou para as amigas que se uma das meninas se casasse com o Jason Alexander, ela ia ficar louca. Jason Alexander fala com a imprensa e expõe Britney. A gente estava sentado lá de boa e foi muito doido. A gente estava olhando pela janela, vendo as luzes da cidade e, tipo, cara, a noite estava muito bonita, linda mesmo, foi muito legal. Daí a gente olhou um pro outro e falou, tipo, vamos fazer uma loucura. Nossa! A Lynn e o Jamie ficaram chocados quando aquilo aconteceu, que eles tinham, de fato, se casado. Jamie foi forçado a agir. A Lynn e o Jamie não deixaram a situação se estender. Envolveram advogados e a coisa toda foi resolvida bem rápido. O Jamie e a Lynn sempre apareciam para resolver os problemas e as confusões em que a Britney se metia. Os advogados de Jamie anularam o casamento após 55 horas. E daí a gente corta pro Kevin Federline, que era basicamente o bailarino por quem ela se apaixonou. Tá, se você pudesse se casar com qualquer uma das grandes celebridades do mundo, com quem você casaria? Tipo agora, se tivesse que escolher. Com nenhuma, porque vocês são todas malucas. Eles fizeram um reality show, Britney e Kevin Chaotic. Eles eram jovens apaixonados com muito dinheiro e pareciam se divertir muito juntos. Em 2004, a Britney e o Kevin convidaram amigos e familiares para o que todo mundo achou que era uma festa de noivado. E quando todo mundo chegou, foi tipo surpresa, aquele era o casamento deles. E estava tudo sendo filmado para um reality show. Isso faz a diferença. Ele olhou pra mim e falou, isso muda tudo. Se virou e saiu andando. Não faz mais isso. E eu fiquei tipo, tá. Eu não sabia se ele tava com raiva, feliz, sei lá. Eu fiquei totalmente chocado. 2006. Britney e Kevin se separam. O casal tem 2 filhos. Quando o casamento começou a desmoronar e ela se separou do Kevin, a coisa começou a ruir dentro da Britney Spears. Britney inicia uma briga pela guarda dos filhos contra o ex-marido. Nós temos 4 dias de audiência agendadas para agosto e processos de guarda são bem difíceis para todo mundo. O divórcio do Kevin Federline e da Britney Spears foi de longe o caso mais intensamente acompanhado pela mídia na história. Até aquele momento. Estávamos preocupados com o que podemos chamar de comportamento errático, que nós achávamos não ser o melhor para as crianças em primeiro lugar. E foi isso que fez o Kevin decidir que, olha, custe o que custar, eu tenho que conseguir o resultado que meus filhos precisam. Não tem nada que os tabloides amem mais do que testemunhar uma derrocada. Tudo estava sendo analisado, aumentado e também julgado no mundo da Britney. A gente via vídeos com paparazzi todos os dias. Eu entrava no meu escritório e ligava a TV para ver o que estava acontecendo. Foi bem diferente. Havia alguma coisa nova acontecendo a cada momento. Não existe uma lei contra seguir celebridades. Existe uma lei contra perseguir alguém em alta velocidade. Tá, aí você tá indo contra a lei. Os paparazzis registram o comportamento errático de Britney durante a batalha pela guarda. Eu era um cineasta que filmava paparazzi e eu cheguei a filmar muita coisa da Britney Spears entre meados de 2005 até 2010. Que inferno! Sai da minha frente! Eu podia ter te emprestado um isqueiro, Britney. Todo mundo viu a mudança que aconteceu na Britney. No começo, ela era toda, sei lá, legal e fofa e tudo mais. Daí, de repente, enfim, ela estava se divorciando do Kevin. Não encosta no meu carro. Não, pode deixar.
A vida pessoal dela se misturou com uma vida de celebridade. Eu notei a mudança quando ela raspou a cabeça, quando ela começou a fazer tatuagens. Quem faz aquilo? A saúde mental de Britney corre o mundo. Vamos agora para uma história que está bombando na internet. É um assunto que está fervendo. É só nisso que se fala, sim. Britney Spears. Ela tá careca. É. E nós pegamos essa foto aqui num site na internet. A Lynn viu um vídeo da Britney raspando a cabeça e foi devastador para ela ver aquilo porque ela sabia que tinha alguma coisa grave acontecendo. Na cabeça do Jamie Spears, vendo o estado da filha dele não tendo mais qualquer influência, ele ficou preocupado com o que poderia acontecer. Por que você tá chorando? Você tá bem, Britney? Você tá bem? Fala com a gente. Você precisa conversar com alguém? O trauma da mãe dele ter tirado a própria vida, com certeza moldou quem ele é como pai. E eu acho que quando a Britney passou por aquela crise mental, ele quis salvar ela. Tá chorando por quê, Britney? Eu tô ótima. Fevereiro de 2007, a saúde de Britney se deteriora. Ela queria ver os filhos na casa do Kevin Federline, mas ele não deixava ela entrar. Quando eu olhei para ela olhou para mim e eu senti uma coisa do tipo: isso vai dar ruim. Como você tá? Você tá bem? A gente tá preocupado com você, sabia? Eu vi a Britney e perguntei para ela se eu poderia fazer umas perguntas quando ela voltasse do banheiro. Mas ela não foi ao banheiro, ela tinha outros planos. Ela estava segurando um guarda-chuva e ele estava fechado desse jeito. Quando ela atacou a caminhonete, ela estava vindo atrás de mim, mas eu saí do meio. Eu estava com a Ellie, a prima dela. Para com isso, cala a boca! Britney. Vai se ferrar! Vai se ferrar! Ela viu o Roberto tirando fotos e os flashes disparando. Naquela hora, ela bateu nas costas dele com o guarda-chuva. Mas se você é o Kevin Federline e os advogados dele, você olha para aquele episódio e pensa que aquela mulher não serve para ser mãe. Droga! Tava bem evidente que ela estava entrando em declínio. Os Spears começam a usar a mídia para divulgar os planos da família. Eu senti que ela tinha que resolver a vida dela. Sabe, eu falei pra ela não fugir dos problemas, ela precisava parar. A Lynn e o Jamie devem ter pensado numa combinação de fatores para que a Britney não estivesse muito bem. Ela podia ter depressão pós-parto, ou talvez estivesse vulnerável porque tinha acabado de se divorciar do Kevin. 27 de fevereiro de 2007, Jamie e Lynn mandam Britney para a reabilitação. O prognóstico da Britney Spears, a menos que ela receba o tratamento correto, é grave. A situação dela provavelmente vai piorar. Ela cortou o cabelo, ela fez uma tatuagem, tudo isso são formas de mutilação. Eu acho que ninguém pode dizer do que a Britney precisava em 2007 e 2008, mas eu acho que se pensava que ela poderia morrer. 27 de março de 2007, Britney recebe alta. Uma entrevista dias depois provoca preocupação. O meu empresário disse que sabia o que estava fazendo quando me mandou pra reabilitação. Então tá legal! E eu fico tipo, eu vou começar a chorar agora porque o mundo é muito legal. Uma mulher veio até mim e falou: Britney, vai pra luz! Vai pra luz e veja Jesus, tá bom? E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu vou fazer isso. E eu fiz. Os eventos de 2007 e 2008 foram muito influenciados pela saúde mental dela. E ela tinha acabado de dar à luz o filho dela. Vai saber que tipo de situação pós-parto ela poderia estar passando. A situação dela não melhorou. E eu acho que no fim ela culpou os pais por colocarem ela na reabilitação e ficarem do lado do Kevin Federline. Então ela culpou os pais e acabou se afastando deles. Meados de 2007, Britney conhece Sam Lufty.
Sam Luft teve uma participação grande no distanciamento entre Britney e a família dela. Os pais da Britney viam Sam Luft como um manipulador e alegavam que ele incentivava aquele mau comportamento para poder se meter na carreira dela. A Lynn estava preocupada que o Sam estivesse tendo cada vez mais influência. Ele assumiu a posição como guardião da Britney. Luft se torna empresário de Britney. Sam Luft? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que, de repente, toma todas as decisões para uma das maiores cantoras, celebridades e entidades? Quê? Ninguém sabia quem ele era. Nós acreditamos que certas pessoas estavam gerenciando os negócios e a vida pessoal dela com intenções duvidosas. Ai, meu Deus, será que dá pra sair da frente? Eu tô com medo de passar em cima de alguém. Com certeza, quando a gente vê a Britney dirigindo, às vezes com os filhos e um monte de paparazzi em carros seguindo ela, é uma situação muito perigosa. Sem dizer que poderia ser traumatizante para as crianças daquela idade. É uma coisa que devia ter sido evitada. E eu acho que o empresário dela, na época, não tentou evitar. Me parece que o empresário dela incentivava aquilo. Luft declara que agiu pensando no melhor para Britney e as alegações contra ele foram usadas para obter a curatela. Eu sei que ela ama aqueles meninos, mas ela fez escolhas que atraíram outras influências perigosas para a vida dela. 3 de janeiro de 2008, a guarda de Britney ganha cobertura ao vivo. A petição de guarda unilateral aconteceu depois da noite em que a Britney, por algum motivo, decidiu que não ia devolver os meninos. A gente ficou recebendo ligações sobre a Britney Spears. Tipo, o quê? Ai, meu Deus, que loucura! Alguém tinha ligado para emergência. Ela não queria deixar os filhos com Kevin. Ia ficar com eles. Então ela se trancou num cômodo. Eu acho que foi no banheiro. Nos disseram que a Britney Spears tinha que ter entregado as crianças para o ex-marido, Kevin Federline, uma determinada hora. E há relatos de que ela não quis fazer isso. Então, deu-se início a uma disputa e a polícia foi chamada na casa dela. Quando alguém tem esse tipo de comportamento, a pessoa não está agindo de maneira convincente e previsível. A gente não sabe o que está acontecendo. Os pais dela estão preocupados. Em uma declaração conjunta, Jamie e Lynn Spears disseram: "Estamos muito preocupados com a segurança e vulnerabilidade de nossa filha e acreditamos que a vida dela esteja em risco." 2022, Kevin Federline quebra o silêncio e revela detalhes da missão de resgate. O James Spears me procurou e meio que disse que não sabia o que fazer, que queria ajudar. Tipo, é a filha dele, ele quer ajudar. Isso é... Eu vi um homem que se importa e se preocupa muito com a família dele e que quer que tudo fique bem. Jamie, a Britney tá bem? Ela tá descansando? É difícil assistir aos eventos de 2008 e dizer que nada deveria ter sido feito para conter a Britney de algum jeito. 30 de janeiro de 2008, Britney é internada para avaliação. A polícia de Los Angeles confirmou que Britney Spears foi levada da casa dela novamente por uma ambulância à noite. Esse vídeo acabou de chegar na nossa redação há pouco tempo. Ela está em observação para a prevenção de suicídio e ficará lá por 72 horas. Eles vão monitorar o comportamento dela e determinar se ela pode ser liberada. O distanciamento da Lynn e do Jamie tinha acabado. Os pais precisavam se meter, assumir o controle, colocar uma bolha em volta da Britney e salvar ela. Eles estavam desesperados para ajudar a Britney a recuperar a saúde, para afastar ela do Sam. Mas acabou sendo um divisor de águas. A Lynn e o Jamie conseguiram uma ordem judicial contra o Sam e conseguiram se restabelecer como as pessoas que influenciavam a Britney. A sua filha e o Sam Luft tiveram uma briga feia hoje. Você pode falar sobre isso? Você sabe o que aconteceu? Deixa eu te dar uma dica. Eu não falo sobre isso. Por que não quer falar? Por que não fala com a gente?
Porque eu nunca falei com nenhum de vocês. Os Spears vão a público por meio do porta-voz Lou Taylor. Tá bom, gente. Eu só senti que as pessoas se aproveitaram do Jamie e da Lynn no momento em que eles são pessoas que amam a filha deles e sabem exatamente o que está acontecendo e querem apoio. Era preciso convencer as pessoas que a Britney precisava de cuidado urgente. A família dela estava dizendo que ela estava sendo influenciada e não tinha condições mentais de tomar decisões sozinha, que os filhos estavam sendo tirados dela, que talvez houvesse abuso de substâncias. Então, no início de 2008, o pai da Britney entrou com um pedido para assumir total autoridade legal sobre bem-estar pessoal, a saúde e pelas finanças dela. Então ela foi internada voluntariamente por um período para uma avaliação psicológica. E isso determinou que ela era uma boa candidata para a curatela. 1º de fevereiro de 2008, Jamie assume o controle da saúde das propriedades de Britney. A curatela pega os direitos de um adulto e os entrega para outra pessoa. O direito de tomar decisões médicas, o direito de decidir como a pessoa deve viver a vida dela. Um oficial de justiça da Califórnia determinou que o pai da estrela problemática, Jamie Spears, assumirá o controle das finanças e bens de Spears até 31 de julho. Jamie Spears foi nomeado co-tutor dos bens da estrela do pop depois que ela foi internada 2 vezes em janeiro. Uma curatela da pessoa e também dos bens daquela pessoa foi o que eles buscaram, porque parecia que essas duas questões estavam desorganizadas. Eu entendo por que o Jamie Spears achou que a curatela poderia ser a resposta para Britney Spears. Se você analisar do ponto de vista de um pai, ele deve ter se sentido impotente, sem saber o que fazer e queria ajudar a filha. A curatela não foi a solução perfeita para o problema. Mas a questão é que eles precisavam protegê-la dela mesma. A curatela dá estrutura para a vida da pessoa, tira o estresse de ter que tomar decisões para que ela possa focar em cuidar de sua saúde mental. Ajudou ela a ter um tutor e esse tutor, por acaso, ser o vovô Jamie. Isso foi incrivelmente positivo para a Britney. Todo mundo come cereal, mas o café da manhã das meninas do sul é polenta com queijo. Beleza, eu tô indo ver sua mãe. Tá bom. Ótimo, legal. Meses depois de a Britney entrar em curatela, o documentário For the Record foi filmado. Durante todo o filme tem imagens aqui e ali que me parecem bem comoventes. Inicialmente, pareceu para mim, e eu sabia mais que a maioria, que a curatela era uma influência positiva na vida da Britney. O fato de ter um tutor que também se importava muito com aquelas crianças tornou muito mais fácil para o Kevin concordar de forma bem mais rápida que a guarda que ela tinha perdido fosse reestabelecida. 22 de fevereiro, Britney recupera o direito de visitar os filhos. Eu acredito que há um acordo. Eu disse que o acordo será convertido em um documento jurídico no tribunal em algum momento no futuro próximo. E o mais importante, a audiência que ocorreria em agosto foi evitada. Depois da curatela, depois do hospital e da internação, tudo começou meio que voltar ao normal, digamos assim. Mas era a Britney que queria voltar. A Britney estava mais calma e ela estava começando a se reerguer para voltar a ser uma artista, a ser a Britney. Quando vemos tudo o que a sua filha Britney passou desde fevereiro, quando o seu marido Jamie assumiu o controle da vida dela. Sim, assumiu.
ela teve alguns contratempos, mas a Britney tá bem agora. Ela tá indo em direção ao topo de novo. As finanças da Britney estavam uma bagunça no começo da curatela. E parte do que eles queriam fazer era restabelecê-la como a grande estrela que ela era. Em 2006, o patrimônio de Britney era de 60 milhões de dólares. Em 2008, era apenas de 2 milhões e 800. Os bens e o patrimônio da Britney cresceram com a curatela por vários motivos. Primeiro, só o fato de controlarem os gastos dela já ajudou e muito. E, segundo, eles fizeram ela voltar a trabalhar e muito. Em 2008, Jamie quer que Britney recomece a carreira. O melhor lugar para ela é o que ela está fazendo agora. Vamos dar a ela. Ela está onde pertence, ao mundo dela, e se mantendo ocupada. Eu, por exemplo, gosto de pescar. Ela gosta de cantar e dançar, né? E ela gosta de trabalhar. Em março de 2008, Britney começa a gravar o álbum The Circles. E ela sai em turnê depois de 4 anos. Essa é a agenda da turnê. Todo mundo que está na turnê recebe um desses. E é basicamente a agenda de todas as 200 pessoas que participaram dos shows. A ideia da curatela era interessante bem no começo, porque nunca tinha sido feita. E depois de trabalhar com outras grandes celebridades de nível global, eu via um valor naquilo. No começo, a curatela em 2008 parecia estar cumprindo o seu propósito de meio que colocar tudo em ordem e tirar a pressão de cima da Britney. Como seu tutor, Jamie é agora responsável pela carreira de Britney. A minha experiência com o Jamie não foi ruim. Nós tínhamos uma relação de trabalho cooperativa. O Jamie parecia estar agindo de boa fé e tentando fazer o que ele achava certo para ajudar a filha. Em 2009, nós estávamos nos preparando para a turnê e foi quando começamos a ver a Lou Taylor aparecer. Sabíamos que ela era próxima do Jamie. Lou Taylor é dona da TriStar Management e foi empresária da irmã de Britney. Você pode explicar para os ouvintes o que é TriStar Sports and Entertainment e o que vocês fazem? Então, nós somos basicamente a contabilidade, o financeiro e o back-office de atletas, artistas, atores e atrizes de alto nível. A TriStar estava representando algumas figuras dos esportes e, como eles ficavam em Nashville, eles agenciavam alguns músicos de country da região. Quando eu comecei a trabalhar com administração, para mim foi como uma intervenção divina. Existe um boato de que o Jamie foi apresentado a Lou Taylor pela primeira vez através do marido dela, Robert. E Robert é pastor de uma igreja evangélica. E o Jamie estava doando dinheiro para a igreja dele. O Jamie às vezes tomava uma decisão sobre alguma coisa, por exemplo, quem ia fazer o cabelo da Britney na turnê. Daí o Jamie falava, o que a minha bebê quiser, ela vai ter. Depois, o Jamie me procurava depois de falar com a Lou, que nem um cachorrinho com o rabinho entre as pernas, e mudava tudo completamente. O histórico da Lou Taylor batia bem direitinho com a criação que a Britney e o Jamie tinham tido. Ela tinha os valores e o caráter bem do sul, bem cristãos, então ela era muitíssimo tradicional, muitíssimo conservadora, ou seja, ela era bem anti-rock and roll em muitos aspectos. Os meus colegas do New York Times informaram que, pouco antes da criação da curatela, o Jamie pegou um empréstimo de $40 mil com a TriStar, a empresa da Lou Taylor. E daí, quando a Britney ficou sob a guarda dele, de repente a Britney Spears também ficou sob a guarda da TriStar. Até recentemente, achava-se que a Lou tinha se tornado bem ativa na carreira e vida da Britney, provavelmente uns anos depois que a curatela foi devidamente estabelecida. Mas agora veio à tona que a Lou era uma parte fundamental desde o comecinho. A TriStar e Lou Taylor declaram que não tiveram qualquer envolvimento no pedido de curatela. Vazou um e-mail entre os advogados do Jamie e a Lou Taylor que é bem interessante. Lou,
Tivemos um problema com as nossas opções de juiz. A única juíza que poderá analisar nosso caso na sexta é a juíza que não daria ao Jamie autorização para administrar drogas psicotrópicas a Britney. Ela só sai do banco na quarta. Esse é o primeiro dia seguro para levar a questão ao tribunal. Por favor, ore pela Britney para termos mais informações e para ela não sofrer mais danos nas mãos do Sam. Jerry. O e-mail mostra que Lou Taylor não estava só assistindo de longe. Lou Taylor teve muito sucesso nos anos seguintes. Ela trabalhou com o Steven Tyler, do Aerosmith. Ela trabalhou com a Jennifer Lopez. Ela tem uma lista de clientes bem famosos. A Lou e a TriStar negaram a ideia de que eles foram fundamentais na arquitetura da curatela e, desde então, se retiraram completamente das questões da Britney Spears. Os advogados de Lou Taylor declaram que a função dela limitava-se a representar a turnê do The Circles. Taylor declara que conheceu Jamie por meio de um conhecido profissional e nega ter exercido influência sobre ele ou Britney. Taylor nega que o empréstimo que a TriStar deu a Jamie tenha tido qualquer impacto sobre a representação dela. Outubro de 2008, a curatela é tornada permanente. Britney ainda é considerada incapaz. Não é raro uma curatela temporária virar uma curatela permanente com base nos mesmos argumentos, porque as coisas não mudaram. Por causa da complexidade da vida e das finanças dela, acharam que seria mais interessante, sabe, manter o sistema que eles tinham construído para ela naquele ano. A curatela continua em vigor pelos 13 anos seguintes. Com a curatela em vigor, ela lançou álbuns, teve uma residência bem lucrativa em Las Vegas, ela lançou uma linha de perfumes. Podemos dizer que a marca Britney prosperou com a curatela. Oi? Naquele momento, a Britney era ré de inúmeros processos imediatamente antes da curatela. Mas quando a curatela estava completando mais de 12 anos de existência, ela tinha um patrimônio líquido, pelo que anunciaram, superior a 65, 70 milhões de dólares. Jamie recebe $16 mil por mês como tutor de Britney. Eu acho que o Jamie recebe muitas críticas pelo fato de receber um salário como tutor. É bem complexo gerenciar uma curatela para uma pessoa que é tão famosa, tão jovem e uma pessoa tão rica. São muitas responsabilidades envolvidas. No caso da Britney, ela está indo muito bem. Ela está consideravelmente melhor agora do que estava, pelo menos financeiramente. E aí, Vegas? Ela ganhou muito dinheiro e muito disso foi em Las Vegas. Determinar se uma pessoa está indo bem numa curatela ou se ela progrediu a ponto de estar pronta para não estar mais sujeita à curatela é difícil, porque eu acho que a pessoa permanece sendo a mesma. Mas os fãs de Britney estão de olho em Jamie. Hey! Haha! A curatela tem que acabar! É preciso levar em consideração que o movimento Free Britney foi pintado pela teoria de conspiração, pela ideia de que a Britney estava sendo mantida prisioneira e estava tentando transmitir uma mensagem via emojis ou pela cor da roupa. Todo o movimento Free Britney é contra Lynn, é contra o Jamie. Tudo foi visto como abuso com a Britney. Bom, e não é difícil ter um membro da família com um transtorno? É claro que é. 24 de junho de 2021, Britney pede para a justiça encerrar a curatela. A curatela da Britney Spears sempre foi mostrada como voluntária. Então, o que nós vimos depois da audiência de 24 de junho foi o Jamie Spears entrando com petições dizendo que a Britney Spears poderia ter encerrado a curatela, mas nunca pediu. Senhora, eu não sabia que podia pedir o fim da curatela. Desculpa pela minha ignorância, mas eu realmente não sabia. Se ela não teve a capacidade de descobrir que ela tinha o poder de encerrar a curatela, então, sinceramente, isso levanta dúvidas sobre a competência dela. Então, quando o tribunal encerrou formalmente a curatela, eles atenderam a uma petição do Jamie Spears mostrando que era ele quem estava encerrando a curatela, que ele estava fazendo o que a Britney Spears queria. O fim da curatela vira notícia em todo o mundo.
Depois de quase 14 anos, um juiz nesse tribunal levou menos de 40 minutos para decidir que a curatela de Britney Spears não era mais necessária. A curatela da Britney durou o tempo que devia durar. Ela cumpriu seu propósito. A prova tá aí, em termos de quanto dinheiro ela ganhou. Eu entendo por que havia, aparentemente, vários pontos positivos na curatela ou por que parecia interessante. A vida da Britney estava uma bagunça. A vida pessoal, a vida financeira, a carreira. E com a curatela haveria ordem. Haveria ordem financeira, haveria ordem na saúde mental. Nunca foi uma oportunidade para assumir o controle da vida da Britney. Era uma oportunidade para Britney melhorar. Junho de 2022. Justiça de Los Angeles. Faz quase um ano desde a dissolução da curatela, mas a disputa continua. Acusações graves estão sendo feitas pelo advogado da Britney, Matthew Rosengart, de impropriedade, abuso de curatela. Jamie Spears e outros vão enfrentar ramificações ainda mais sérias pela má conduta dele. Matthew Rosengart está querendo investigar o Jamie Spears, a Lou Taylor, a criação da curatela e todo o histórico financeiro. Analisando a mentalidade do Jamie, ele achava que estava fazendo certo. Ele tinha boas intenções. Ele ama a filha. O Sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por 13 anos, ele tentou fazer o melhor para ela. Seja como guardião ou como pai. Mas Britney tem outra versão. Senhora, meu pai e qualquer pessoa envolvida nessa curatela que teve o papel de me castigar deveriam estar presos. Ela era forçada a se apresentar mesmo estando exausta. Eu tô passando mal, gente. Tô quase desmaiando. Tô com 39 graus de febre agora. Olha! Eu acho que ela tá cansada de ser a Britney Spears. E ela está usando a internet para obter justiça. Eu acho que a principal coisa que eu me lembro quando começou foi o controle do meu pai. Ela só me pediu uma coisa, que foi não querer que o pai dela controlasse a vida dela. James Spears se recusou a ser entrevistado e não respondeu aos pedidos de comentários. Versão brasileira, Vox Mundi.